dia, bom dia! Quanto tempo a gente não estava aqui em live? E pega aí teu chimarrão. Pega teu chimarrão, a gente vai conversar sobre muitas coisas de consciência, mas especialmente sobre a síndrome do piloto automático, sobre o porquê que a gente cria a nossa vida a partir de um piloto automático. Então, enquanto o pessoal vai chegando, você vai preparando o teu café, o teu chimarrão. Eu vou aproveitar, vou mandar alguns convites. A live, ela provavelmente vai ficar salva só no YouTube, mas, enfim. Vamos verificar, vamos expandir, vamos ver o que vai acontecendo conforme a gente vai trabalhando. Respira fundo, vai baixando as tuas barreiras. Essa é uma ferramenta bem interessante para a gente iniciar qualquer conversa que a gente tenha que ter, qualquer movimentação, qualquer mudança de pensamento, baixando barreiras. É só um comando mental, não tem nada muito significante sobre isso. E eu preparei algumas coisas pra gente conversar. Algumas pessoas entram agora, algumas pessoas vão ver no futuro, então se você está no futuro, deixa ali o seu comentário, me diz da onde você tá vendo, que horas, que dia você tá vendo. Mas a ideia da nossa live é fazer uma live mais curta e mais objetiva, para que a gente possa trazer consciência para o quanto a gente está vivendo no piloto automático e o quanto esse piloto automático coordena as nossas principais ações, as nossas principais escolhas e tira da gente a capacidade do que a gente chama de livre-arbítrio, né? Então, que neste espaço, consciência e escolha, eu e o meu corpo, você e o seu corpo podem ser agora. Bom dia para quem tá chegando, bom dia, bom dia. Oi, Marga, seja bem-vinda. Então, vamos lá, gente. A ideia da gente falar sobre piloto automático é o seguinte. Todo mundo nasce com uma espécie de... Imagina um celular. Quando você vai lá na loja, você compra o celular, ele vem zeradinho. Ele tem alguns aplicativos, mas aqueles que são os teus preferenciais, você vai precisar adicionar com o passar do tempo, conforme aquilo que você mais utiliza, né? O aplicativo do teu banco, o aplicativo de comunicação, as redes sociais que você usa. São inseridos, são feitos os downloads e instalados no sistema depois que você começou a usar. O ser humano ele é muito parecido. Quando a gente nasce, a gente tem alguns aplicativos que vêm de fábrica, né? Dos funcionamentos orgânicos do nosso corpo. Algumas coisas vêm padronizadas. Mas nos primeiros anos de vida da criança, são instalados alguns aplicativos, algumas energias, algumas formas de funcionar. Então, é como se a gente ficasse do 0 aos 7 anos captando todas as informações do nosso ambiente. A gente precisa entender como esse mundo funciona, porque afinal de contas a gente chegou, né, sem muitas informações. Então a gente começa a observar, a sentir, a perceber como é que os adultos reagem a cada situação. Quando eles estão com medo, o que eles fazem? Quando eles estão com raiva, o que eles fazem? Nos relacionamentos, na relação com o dinheiro, na relação com o corpo, como que eles se alimentam? A gente fica captando. E por mais que a gente acredite que a criança, ela só ouça as informações, a criança ela também tem a habilidade de perceber essas informações energéticas, né? As informações do campo semântico. Então, o que é um campo semântico? É como se fosse uma bolha, né, em volta da gente, com as informações daquilo que a gente está pensando, sentindo, da forma como a gente está refletindo sobre o mundo. Então, o campo semântico, ele vai ser o meu campo de informações, e quando eu junto essas informações com as informações de outra pessoa, eu vou ter um campo de ambiente. Então, a tua casa tem um campo semântico, que é a informação das pessoas que moram nessa casa.
Se você vai na casa de outra pessoa, na casa de um familiar, de um amigo, aquela casa vai ter um outro campo semântico, outra informação. São as informações de pensamentos, sentimentos e emoções das pessoas que estão ali. Você vai numa empresa, tem outro campo semântico. Você vai numa festa, outro campo semântico. Você já deve ter percebido, por exemplo, quando você sai de casa, às vezes lá numa sexta-feira, no sábado, você tá cansado, tá com preguiça, já nem tá muito com vontade de sair. E de repente, você sai, você vê as luzes, você vê as pessoas ouvindo música na rua, e você chega naquela festa, aquela festa ela começa a mexer com os teus, com a tua vontade, com as tuas escolhas, e você começa a entrar no clima. O que é o entrar no clima? É quando você começa a perceber as informações do campo semântico daquele lugar e começa a entrar, a se equilibrar, fazer um processo de equilíbrio com as informações energéticas daquele lugar. E aqui, quando eu falo energéticas, entenda que não é uma coisa assim mística, é sobre realmente o que está escrito no que não pode ser visto, né? Sentimentos, pensamentos e emoções de todo mundo que tá ali. Então a gente entra naquela vibe que na verdade é o campo semântico daquele lugar. E aí agora a gente retoma lá o nosso piloto automático, porque para entender o porquê que a gente entra no piloto automático, é fundamental que a gente entenda esse conceito de campo semântico. Então, que energia, espaço, consciência, escolha você pode ser para perceber os campos semânticos ao teu redor. Para perceber que muitas coisas que você sente não são suas, muitas coisas que você pensa não é sobre os teus pensamentos, né? É sobre os pensamentos que estão ali naquela bolha, naquele campo semântico, como se fosse realmente uma bolha em volta. Então, vamos lá. Se a gente pensar assim, você, quando era uma criança, do 0 até os 7 anos mais ou menos, que é esse processo de absorção das informações do ambiente, você era especialista em perceber as informações do campo semântico. Se você for olhar uma criança hoje, né, do 0 até os 7 anos, se você leva ela num lugar agitado, ela fica agitada. Se você leva ela num lugar mais tranquilo, provavelmente ela vai ficar mais tranquila. Se você leva ela num local onde tem muito conflito, provavelmente ela vai ficar mais irritada. Então, a criança, ela tem essa habilidade expandida, as pessoas falam assim, a inocência, né? A criança tem uma inocência, ela percebe. O que é isso, essa inocência? Essa inocência é essa habilidade de perceber o campo ao redor e muitas vezes responder, interagir a esse campo. E aí você era assim, eu era assim, todo mundo foi assim. A gente tinha como se fossem anteninhas que captavam essas informações e a gente ia aguardando. Ah, quando a mamãe tá brava, ela fica em silêncio. Quando o papai tá bravo, ele soca a parede. Quando o vovô tá bravo, ele vai fumar um cigarro. Então, você vai absorvendo informações. Para a criança e para esse sistema de percepção, não existe certo e errado, né? Não existe isso é adequado, isso não é adequado. Até porque o sistema de julgamento na criança, ele ainda não existe. A criança, ela só interage com o ambiente. Então, muitas vezes, as informações que você captou e absorveu lá no teu sistema, que hoje é inconsciente, que é lá no início da formação do teu cérebro, ele ficou guardadinho lá, arquivadinho, sem que você tenha, por exemplo, a opção de fazer uma triagem dessas informações. Tem informações que não são relevantes. Bom dia, bom dia. Tem informações que não são relevantes, que a forma como a sua mãe, o seu pai, os seus avós, às vezes até a sua babá, né, a pessoa que cuidava de você, as crianças que elas vão muito cedo para a escolinha, o campo semântico da escolinha é a referência muitas vezes, porque ela passa mais tempo lá. Então essas informações, elas ficaram armazenadas como se fossem pastinhas lá no teu inconsciente, na parte mais primitiva do teu cérebro, naquela parte que é responsável pelos sistemas automáticos, pelos sistemas de proteção e de sobrevivência. E aí, óbvio, você foi crescendo, você foi aprendendo, interagindo, foram instalados alguns aplicativos em você.
que a partir ali dos 7 anos, a gente já tem alguns aplicativos básicos que já estão funcionando e que já fazem parte do nosso cotidiano. E a gente vai crescendo, vai instalando novos aplicativos. E quando a gente chega ali na vida adulta, a gente vai ter a formação da nossa personalidade a partir de todas essas informações. Por isso que ninguém é igual. Porque além de viver em ambientes diferentes, cada aplicativo que essa pessoa instalou no seu sistema faz com que ela reaja de uma determinada forma, faz com que ela perceba as coisas de uma determinada forma, que ela compreenda. A visão de mundo dela vai ser única e exclusiva, baseada nas experiências que ela viveu. E é por isso que o ambiente molda muito a forma como nós somos, né? Porque ele vai ativar alguns aplicativos ou desativar alguns aplicativos. Ambientes que são mais conflituosos, ambientes que são mais estressantes, eles vão ter um impacto na gente. Ambientes que são mais leves, que são mais tranquilos, onde existe mais diálogo, vão ter outro impacto na gente. Então, veja que essa formação do nosso piloto automático, ela acontece lá quando a gente é bem criança. E a gente vai crescendo e usando essas informações como se fosse um manual básico. Então, veja assim, o teu piloto automático hoje, todos nós temos, ele é constituído das informações que você absorveu do 0 aos 7 anos. Isso está descrito lá na ontopsicologia com o nome de monitor de deflexão. Então, ou seja, é um mecanismo que retém as informações do ambiente, das experiências e guarda eles lá. E aí, na vida adulta, como é que o piloto automático funciona? Você tá lá, vivendo o seu dia, e aí você levanta de manhã, acorda e, pô, bate o seu dedinho na quina da cama. Aquilo já te causa uma sensação engraçada. Aí você levanta, você vai fazer seu café, derruba o café no chão, faz a maior bagunça, você tá atrasado. Aí você vai sair, acaba batendo o canto do carro no pilar da... Essas sequências de situações estressantes, elas tendem a sequestrar a nossa consciência. Ou seja, o Augusto Cury, ele fala sobre janelas killer. Ele descreve esse sequestro como janelas killer. É como se, na tua cabeça, ligasse ali um dispositivo e tudo se desliga, só vai funcionar o piloto automático. Né? A tua consciência, córtex pré-frontal, essa região responsável por fazer com que você pense nas consequências das suas ações, que você reflita no impacto do teu comportamento no mundo, né? Bom dia, Elisa, bom dia, Anne. Tudo isso se desliga quando a gente tá no piloto automático, né? Porque a gente entra nesse janelas killer. Quando a gente vai falar de neurociência, por exemplo, esse mecanismo é explicado como a ativação do sistema de luta ou fuga. Bom dia, bom dia! Quando o meu sistema de luta ou fuga se liga, e aí a gente vai chamar isso de uma situação de estresse, uma situação onde você fica muito nervoso, uma situação onde aquilo te impacta, é muito grande, muito emocionalmente, é como se o teu cérebro, ele entrasse num sistema de autodefesa. Então ele buga, ele desliga tudo ao redor para te proteger. Então assim, agora não é hora de você pensar nas consequências do que você vai fazer. Agora é hora de você se proteger. Nesse sistema de luta ou fuga, para que você economize energia, o teu cérebro liga teu piloto automático, que ele tá na parte bem no meio, assim, se você for imaginar aqui a cabeça, o cérebro, ele fica bem no meio, assim, protegidinho, para que nada aconteça com ele. Essa parte mais central, mais primitiva do nosso cérebro, ele começa a acessar quais informações? Aquelas da tua infância. Então, você não vai agir numa situação onde você está no piloto automático, você não vai agir com clareza, você não vai tomar escolhas conscientes, você vai agir como você aprendeu que os adultos que cuidaram de você lá na tua infância agiam. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que naquele dia você está estressado porque, por exemplo, não entrou o valor para você pagar um boleto importante, e aí aquilo acionou o teu sistema de luta ou fuga.
Nessa hora, você não vai mais pensar numa solução, porque a parte que pensa está desligada. Você vai começar a entrar no sistema automático lá dos teus adultos de referência. Como é que teu pai lidava com dinheiro? Como é que tua mãe lidava com dinheiro? Como é que fulano, ciclano, beltrano lidava com dinheiro? Essas referências, elas vão começar a sumir. Por quê? Porque é como se fosse um manual, né? Quando o sistema de luta ou fuga aciona, é como se o teu cérebro dissesse assim, ó, pega lá o manual e dá uma olhadinha no que ele tem que fazer. Então, respira agora, baixa as tuas barreiras, né? Isso é só um comando mental. E reflete comigo, quantas são as vezes em um único dia que a gente entra nesse processo do piloto automático? Esse processo do piloto automático, ele pode se acionar por diversos gatilhos. Pode ser por uma coisa que alguém te fala, pode ser por uma coisa que você vê nas notícias, na rede social, ali, ou uma mensagem que alguém te manda. Pode ser por uma relação ali, uma situação de um relacionamento que você está vivendo. Mas, em geral, isso acontece quando a gente perde a nossa habilidade de refletir sobre o que está acontecendo. Sempre que você assumir uma verdade como absoluta, você aciona o teu piloto automático. Então, esse exercício que 2 ou 3 vezes eu falei para você, para, respira, já é suficiente para você voltar. Para, baixa as tuas barreiras. O que é baixar a barreira, gente? É você racionalmente pedir para os teus pensamentos, sentimentos e emoções se acalmarem um pouquinho para que você possa voltar para o comando. O que é voltar para o comando? É você voltar a pensar o que cada ação que você toma vai ter como consequência. Isso é poder de decisão, isso é poder de escolha, isso acontece quando essa região do nosso cérebro está ativada. E o córtex pré-frontal, esses dias eu vi um meme muito engraçado que dizia assim, são tempos difíceis para quem tem córtex pré-frontal. Ou seja, para quem tá olhando para sua vida, decidindo, fazendo escolhas, refletindo sobre o que cada decisão acarreta agora ou no futuro, isso faz com que você acione, com que você fortaleça essa região do teu córtex pré-frontal. E isso não acontece quando você está no piloto automático. Então, vamos fazer um exercício de pensar quais são os momentos do dia que a gente faz isso. Quando você está servindo o teu prato de meio-dia, louco de pressa, assim, bom dia, Rosa. Quando você está servindo o teu prato de meio-dia, louco de pressa para arrumar a criança para ir para a escola, não arrumou não sei o que e tal e tal. Você para pensar o que você tá servindo, que quantia você tá servindo no teu prato, ou até mesmo, é esse o sabor que eu quero comer hoje? É isso que meu corpo tá precisando? Esse é um movimento simples que muitas vezes a gente faz no automático. Ah, você tá escovando o teu dente de manhã, você tá fazendo isso pensando no que roupa você vai botar, para onde você vai ir, ou você tá escovando o dente, sabe, olhando no espelho, assim, olha só, oi, bom dia corpo, né, timo ative-se, ou assim, o que eu vou fazer, o que eu vou criar hoje, que sensação, que pasta gostosa. A tendência é que a gente vá automatizando as atividades que são mais simplistas, porque o nosso cérebro sempre vai buscar a economia de energia. Outro exemplo, você tá lá conversando com alguém, aquela pessoa tá dividindo, compartilhando uma experiência, compartilhando um momento diferente da vida dela. Você tá ouvindo ali integralmente, com as tuas barreiras baixas, sem julgamento, ou você tá esperando a pessoa terminar para você poder seguir as tuas atividades? Você está dirigindo para o trabalho, você está observando o ambiente ao teu redor, você está sentindo a brisa ali, você está ouvindo a música que está no rádio, ou você está só pensando na próxima coisa que você vai fazer? O piloto automático, ele se serve muito do que a gente chama de esquizofrenia existencial. É um nome bonito, né? Na ontopsicologia, eles usam esquizofrenia como o rompimento, a divisão.
né? O que eles falam sobre esquizofrenia existencial? É quando você tem uma parte de você em cada lugar. Você tá com a cabeça em um lugar, em um tempo, em um espaço. O teu corpo tá aqui, em um tempo, em um lugar, em um espaço. E muitas vezes o teu coração, a tua emoção tá em outro. Quantas vezes não foi? Eu tenho certeza, porque não foi uma nem 10, que você tava em casa, compartilhando aquele momento com a tua família, então teu corpo tava ali, né? Teu coração, de repente, tava querendo outra situação e a tua mente estava no trabalho. Ou quantas vezes você tá no trabalho, teu coração tá na escola com o teu filho e a mente tá em casa, no que você ainda tem que fazer de atividades. Então, essa divisão, nós somos seres feitos para estar em unidade, em unicidade. A gente é feito para ficar num lugar só, no sentido de corpo, mente e emoções, tudo no mesmo lugar. Para que a gente tenha realmente potência, grandiosidade, potencial de escolha, a gente deveria estar tudo no mesmo lugar. Mas a gente é enganado por esses mecanismos de piloto automático e a nossa mente escapa. Essa janela killer sequestra a nossa habilidade de tomar decisões, porque a gente só toma decisão quando a gente está inteiro. Você só encontra a solução do teu problema quando você está inteiro. E aí, por que você pensa e você não acha a solução para aquele problema? Porque você está esquizo, você está cindido, você está dividido. Então, que energia, espaço, consciência e escolha, você e o seu corpo podem ser para ser um. Olha que processo interessante. Essa é uma frase que você pode usar todas as manhãs. Que energia, espaço, consciência e escolha. Eu e o meu corpo podemos ser para ser um. Para estarmos em unicidade, para estarmos completos. Quando você faz a pergunta, o piloto automático não tem como responder perguntas. Ele não foi feito para isso, ele foi feito para repetir coisas que ele já conhece. Ele foi feito para repetir padrões que ele já conhece. Então, quando você faz uma pergunta como essa, ou simplesmente, o que mais é possível aqui? Quem sou eu hoje? Que gloriosas aventuras eu desejo viver hoje? Como pode melhorar ainda mais? Quando você faz uma pergunta, você caceteia esse piloto automático. Então, um antídoto para o piloto automático é a presença. E você só está presente quando você está corpo, mente, coração, tudo no mesmo lugar. Aí tá a grande chave. E a grande chave para que você possa ter como ferramenta, né, de lidar com esse processo, porque você vai ser... Essa pegadinha ela vai acontecer o dia todo, todos os dias, durante o resto da nossa vida, muito provavelmente, é usar a pergunta como ferramenta. Então, que engraçado, né? Que interessante isso. Pergunta. Mas que pergunta, Mai? Você já percebeu? Você vê mais um chimatinho. Você já percebeu como a gente não foi ensinado a perguntar? A gente não foi programado a fazer perguntas, a gente não foi programado para ter curiosidade. Né? O nosso sistema educacional como isso não é nenhuma crítica, é só uma percepção mesmo. O nosso sistema educacional ele já foi desenhado para que a gente fosse, né, para que possibilitasse que a gente fosse massa de manobra. Quanto menos escolha, menos trabalho a gente dá. O que mais é possível? Quanto menos escolha, menos trabalho você dá para o mundo. Quanto menos escolha, menos trabalho você dá para aqueles que querem manipular a forma como você funciona. Mas quem são aqueles? Esse é um papo por uma outra conversa. Mas entenda que a gente não foi ensinado a perguntar. Porque a pergunta, quando ela é feita de forma curiosa, de forma a servir como um mecanismo de transformação, ela muda a nossa vida. Mas que pergunta? Qualquer pergunta. Qualquer pergunta. No Access Consciousness, já fui facilitadora do Access por muito tempo. Hoje já não sou mais, mas uso muito as ferramentas. Eles têm a ferramenta da pergunta como uma das principais ferramentas de transformação. Qual pergunta? Qualquer pergunta feita com curiosidade, sem a intenção de obter uma resposta, porque a gente não quer a resposta. O que a gente quer, na verdade, é desligar o teu piloto automático.
É sair daquela programação da infância e permitir que agora você, que é adulto, escolha o que quiser. Então, como você faz isso? Você pergunta, o que mais é possível aqui? O que mais tem aqui pra mim? Como pode melhorar? Universo, me mostra, como eu posso receber mais? Universo, que dor é essa? Isso é dor? Isso é meu mesmo? Ou eu tô só percebendo o campo semântico do lugar? Então você pega aquela situação que tá fazendo você ficar no piloto automático e começa a perguntar para aquilo. Perguntar com curiosidade, não esperando a resposta, mas para dissolver, sabe? Aquela bolha de informação que tá ali. A gente vai falar mais sobre isso em outros momentos. Eu espero que a pergunta ela faça parte do teu dia de hoje, mas além disso eu vou te fazer um desafio, vou te fazer um convite. Hoje é domingo. Pro dia de hoje, experimenta a sensação de ficar presente por completo. Experimenta a sensação de estar corpo, coração e mente no mesmo lugar. Sabe quando você for preparar a sua refeição hoje? Sente a textura, o tato, o cheiro, o sabor. Quando você for lavar a louça, quando você for, sei lá, né, todas as atividades que a gente tem para fazer, que seja assistir uma série. Tenta ficar ali o tempo todo. Mente, coração e corpo no mesmo lugar. E começa a perceber como as coisas mudam quando você está completo. Porque quando você tem poder de decisão, quando você tem cérebro aqui, ó, ativado, você olha para as coisas e você consegue perceber o que existe por trás daquilo que você está vendo. Então, para o dia de hoje, eu espero que você possa estar completo, estar em si, sem piloto automático. E quando o piloto automático aparecer, você vai dizer assim, que interessante. O piloto automático, quando acontece tal coisa, ele quer tomar conta de mim. Olha, quando acontece tal coisa, ele quer aparecer. Seja você hoje, porque é só sendo você que você muda o mundo. Eu espero que a live de hoje, o nosso mate de consciência, possa ter te trazido 1% de alegria, 1% mais de possibilidades, 1% mais de crescimento. E se alguma coisa que eu falei para você aqui hoje, sabe, impactou, fez diferença, aproveita e encaminha essa live para alguém. Porque talvez essa mesma palavra ou esse mesmo conjunto de informações possa fazer a diferença na vida de outra pessoa. Porque a ideia é que a gente possa criar um mundo onde a gente consegue viver em integralidade, com alegria e por completo. Excelente domingo e até semana que vem.